last month and the month before. Foi no último mês e no mês anterior. Really feel like God has placed on my heart to shine a spotlight. E eu acho que Deus colocou no meu coração para colocar um foco, ponto de luz, um foco de luz em algo. Yeah, on just different aspects regarding faith. Nos diferentes aspectos no que toca à fé. And when I spoke in December about obedience through faith, E quando eu falei em dezembro sobre a obediência através da fé, and how we will see God's glory when we put this together, obedience and faith. e como nós vemos a glória de Deus quando pomos estas duas coisas juntas, a obediência e a fé. I didn't know how deep I really wanted to go into this faith subject because it's so overwhelming. Eu não sabia o quão profundo, o quão fundo eu poderia ir em relação a este tópico que é a fé. And last month, in January, we spoke about a parable, if you remember. E no mês passado, em janeiro, nós falámos sobre uma parábola. Não sei se recordam. And it was the parable of the... I'm not going to put you to the test. It was the parable of the widow and the unjust judge. Não vou testar-vos, mas era a parábola sobre a viúva e o juiz. And in the beginning, it says that Jesus told a parable about the need to pray always. E no início da parábola, Jesus falou sobre a necessidade de orar sempre. And not lose heart. E não perder o coração. Não desfalecer. And last month, I think the focus was a lot more on not losing heart, faith, you know. E eu acho que no mês passado, então, o foco foi muito isso. Não nos perdermos, ou seja, não desfalecer. In the end, when Jesus finishes the parable, he says those words: "When the Son of Man comes, will he really find faith on the earth?" E no final dessa parábola, Jesus diz mesmo que quando o Filho do Homem regressar, não tá, mas quando o Filho do Homem regressar, will he really find faith on the earth? Encontrará ele fé na terra. So it's faith to pray always and faith to not lose heart. Então é fé para orar sempre e fé para não desfalecer. And yes, we went in depth into the not losing heart element, I think. E então nós tratámos e focámos mesmo nessa parte a parte de não desfalecer. And knowing that we actually stand before one judge who judges righteously. E saber que nós estamos perante um juiz que é justo. And we spoke about faith as a perspective we live our lives from. Nós falámos sobre a fé como uma perspectiva da qual nós vivemos as nossas vidas. And through which we can endure hardship as well. E para a qual nós which allows us to endure hardship. Endure hardship. Suportar dificuldades. Okay. Hardship. Okay. Sim. No qual suportamos as dificuldades, sim. So my heart really is now on the need to pray always. E o meu coração fala sobre a necessidade de termos de orar sempre. And that's really something that I'm going to be the first to say I really have to grow in this area as well. E eu vou ser o primeiro a dizer, e eu tenho que realmente crescer nesta área, nesta parte. It's also why I'm studying this, so e not por isso just também to que eu tenho teach. estudado isto, não é apenas para vir pregar sobre, Because I really want to live it. porque eu quero mesmo atingir isso. And I'm inviting you, if you want to live it with me, I'm inviting you. E se quiseres viver isso comigo, então eu convido-te. Yeah. So Jesus tells us this woman she went to that judge continually, every day. E Jesus conta nessa parábola que essa viúva ia todos os dias e continuamente falar com esse juiz. And then he makes the parallel to us. He asks. E ele depois faz um paralelo, uma comparação conosco. He says, "Will God not avenge His own elect?" E ele diz, será que Deus não vingaria os eleitos? Or make justice for His own elect? Ou não faria justiça para aqueles a quem ele elegeu? Who cry out day and night to Him. Que clamam dia e noite por ele. So there's an element of persistence to faith. Então existe aqui um elemento de persistência. And this is something God really treasures. E isto é algo que Deus realmente
loves, Valoriza. delights. Yeah, valorizable. An element of repetition even. Elemento aqui de repetição até. And I think the why behind it is because it's really completely contrary to the wisdom of this world. E eu acho que isto é falado exatamente que é contrário à sabedoria deste mundo. Sim. So, because in the wisdom of this world, I don't know if you've heard it said, Eu não sei se já ouviram, mas a sabedoria deste mundo it says that the definition of insanity is to do the same thing over and over, expecting different results. a definição de loucura é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. And yet the wisdom of God, Ainda assim, a sabedoria de Deus it tells Naaman, the commander of the armies of, I don't remember if it was Syria or some other country, diz que Naamã, que era um dos generais ou líderes das tropas do exército da Síria, when he wanted to be rid of his leprosy, he went to the prophet in Israel. quando ele queria se livrar da lepra para ir ao profeta em Israel, And the prophet told him something that might be the definition of insanity, maybe. e o profeta disse-lhe algo que pode até ser visto como uma definição de insanidade, Jump into the river Jordan 7 times, bathe in the river Jordan 7 em times, que ele diz: banha-te no Rio Jordão 7 vezes and you'll be cured of your leprosy. e serás curado da tua lepra. And after the third time, it seems like nothing's changing. E a partir da terceira vez parece que nada mudou. And we're thinking it's just a waste of time. E a pensar que talvez isto seja uma perda de tempo. And when you reach the 6th time, you think maybe the prophet was making fun of you. E quando salta uma sexta vez para se banhar, ele começa a pensar que talvez o profeta estivesse a gozar com ele apenas. But you persist to the 7th, Mas ele persistiu até à sétima. and you might realize, E podes ver que like he said, there is no God in all the earth except for the God of Israel. em que ele diz que não existe nenhum Deus na terra a não ser o Deus de Israel. You know, the wisdom of God tells Daniel to consecrate himself, A sabedoria de Deus diz a Daniel para se consagrar, eating no meat or desirable food, para não comer carne nem qualquer fruta apetecível, comida, or strong drink, ou qualquer bebida forte. and devote himself to seeking the Lord until he reveals himself in a special way. E ele devotou-se a fazer isso até que Deus se revelasse a ele de uma forma especial. And after the first week, you're thinking, if I really should go on with this. E after The first week, a seguir à primeira semana, talvez ele comece a pensar: será que eu deveria continuar com isto? after 20 days of silence, you wonder if it's actually worth it. Depois de 20 dias de silêncio, tu começas a questionar se realmente isto valerá a pena. But endure for 3 weeks, and on the 21st day, Mas ele continuou por 21 dias, ou seja, por 3 semanas, and Jesus himself visited him before even being born. e Jesus, o próprio, visitou-o antes mesmo do próprio Jesus ter nascido. And gave him a great vision as a warning for generations to come. E ele deu-lhe uma visão como um aviso das gerações que ainda estariam por vir. You know, the wisdom of God, it tells Joshua, go and march around the walls of Jericho. A sabedoria de Deus disse a Josué para marchar à volta dos muros de Jericó, Once every day for 6 days. uma vez por dia durante 6 dias, And then 7 times on the 7th day. e depois 7 vezes no 7º dia, All around the city. sempre à volta da cidade de Jericó, With a whole army. com um exército And the trumpets and everything. e com as trombetas a soar. And then on the 7th day you blow the trumpets and you shout all at once. E no 7º dia eles então sopraram as trombetas e gritaram todos juntos. But just 2 or 3 days in, and you're thinking, if you're just wasting precious time, Mas ao fim de 2, 3 dias começas a questionar: será que eu estou a perder aqui tempo precioso? maybe we should be planning an attack strategy. Talvez deveríamos estar a planear um ataque, uma estratégia Maybe we're de just ataque. making ourselves an easy target. Ou talvez nos estejamos aqui a colocar-nos como um alvo fácil. On the 6th day, you're thinking, why aren't there any cracks on the wall?
E ao 6º dia começas a pensar, mas porquê que nem sequer uma racha se vê nas paredes? But you go and you run around, march around the city 7 times on the 7th day. Mas ele continuou e marcharam 7 vezes no 7º dia à volta da cidade. And you watch the walls fall like made of sand. E ele viu as paredes a caírem, os muros de Jericó a caírem como se fossem feitos de areia. And I think that in the gospel there's a story that I think really embodies this persistence. Eu acho que no Evangelho existe uma história que realmente relata esta persistência. And it's in chapter 15 of the gospel according to Matthew. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, It says, then Jesus, verse 21, then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came forth from that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, yes, Lord. Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Então, no capítulo de Mateus 15, dos versos 21 ao 28, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. So from this story, there's at least 2 initial things we can gather. Então nesta história, pelo menos, existem 2 coisas aqui no início que nós podemos juntar. So first, despite being a Gentile, Primeiro, então, tirando apesar do facto de ser uma gentia, and not a heir to the promises given to the people of Israel, e não herdeira das promessas que foram dadas ao povo de Israel, this woman knew who Jesus was. esta mulher sabia quem Jesus era. She didn't just think he might be the Messiah. Ela não pensou apenas que este talvez seja o Messias, She knew it ela sabia-o, because she was calling him Son of David. porque ela o chamava e o tratava por filho de Davi. That's the promised one, the anointed one, the Christ. Isso é o prometido, o ungido, o Cristo. And you don't go after something with that kind of intensity Nunca vais atrás de algo com essa intensidade, unless you really know something. a não ser que saibas realmente alguma coisa. We can see it was the case in this story. E nós conseguimos ver que isto era o caso, era exatamente essa a situação nesta história. Because the disciples were up to a point where they were telling Jesus, Porque os discípulos estavam a tal ponto que eles já diziam a Jesus, just send her away. manda-a embora. She keeps bothering us. She Ela keeps crying out continua after us. a incomodar-nos e a clamar. If he wasn't going to answer her, why let her keep coming after them? Se ele não lhe iria responder, porque é que a deixava continuar a andar atrás deles? And we don't know exactly how long Jesus made her go through the silent treatment. Nós não sabemos durante quanto tempo a Jesus lhe deu aquele tratamento de silêncio.
But it was enough for the disciples to try to tell Jesus what to do. Mas foi o suficiente para que os próprios discípulos tentassem dizer a Jesus o que ele deveria de fazer. But Jesus knew her faith. Mas Jesus conhecia a sua fé. And Jesus knows that great faith. E Jesus conhece uma grande fé. Jesus knows that great faith must also be greatly tested. E ele sabia que essa grande fé, essa mesma fé deveria ter um grande teste também. Because the greater the faith, Porque quanto maior for a fé, the greater the test. maior será o teste também. And the more God is glorified when the test is passed. E mais será glorificado Deus quando passamos o teste. Because the purpose of the great faith Porque o propósito de uma grande fé is to bring the Father great glory. é para trazer ao Pai uma grande glória também. But God is only glorified Mas Deus só será glorificado after great faith passes a great test. assim, apenas após uma grande fé passar um grande teste. So in this case, the first test, the first trial was the silence trial. Então, neste caso, o primeiro teste foi o silêncio. You know, when you're praying and you don't get an answer. Quando oras e não tens uma resposta. What does Jesus want exactly in this case, for example? O que é que Jesus quereria neste caso, por exemplo? Why isn't there an answer? Por que é que não existe uma resposta? He wants one thing. Ele quer uma coisa. Come closer. Vem mais próximo. Come closer. Vem mais para perto. Like we were singing, I need you more. Tal como estávamos a cantar, eu preciso mais de ti. When you get really close, Quando chegas realmente perto, you realize, tu consegues ver, I need to get closer. tu apercebes-te que tens de chegar ainda mais perto. When it looks like there's really no answer or solution for what lies ahead of you. Quando achas que não existe solução para aquilo que estás a enfrentar, que está à tua frente, Jesus says, come closer. Jesus diz, vem mais para perto. Persist Persiste in seeking him through the silence. em buscá-lo mesmo em meio ao silêncio. And that's the first point. If you see here, yeah. Thank you. You know, unbelief, it drives you away from God. A descrença afasta-te de Deus. After the first prayers are not answered, Depois das primeiras orações não serem respondidas, but great faith will always draw nearer to him. mas uma grande fé irá sempre atrair-te para mais perto dele. You know why? Sabem porquê? Because faith knows that he is the rewarder of those who diligently seek him. Porque a fé é o prémio de todos aqueles que o buscam. It says so in Hebrews. It's not here, but if you read the chapter 11, Em Hebreus, não está aqui, mas se lerem no capítulo 11, it says that whoever comes to God must believe that he exists and he is the rewarder of those who diligently seek him. diz que Sorry. que ele é Galardoador que ele é o doador de todos aqueles que o buscam diligentemente. Because those who go after him, Todos aqueles que o buscam, knowing he wants to be found, sabendo que ele quer ser encontrado, no matter how much it costs não importa o quanto isso custa, or the time it takes, ou o tempo que leva, whether it's 7 days, sejam 7 dias, 21 days, 21 dias, months, meses or more. ou ainda mais. Hopefully not. Esperemos que não. I read a very interesting book. I'm reading a very interesting book. Eu tenho estado a ler um livro muito interessante And it has a very good example about faith. e tem um exemplo muito bom sobre fé. It says we have more faith in the water heater or the boiler. Nós temos, em que diz que nós temos mais fé num termoacumulador ou numa chaleira, num esquentador, than we have in God. do que temos em Deus. It sounds funny, Parece engraçado, but what does it really mean? mas o que é que realmente isto significa? I don't know if you've lived in houses with poor plumbing. Eu não sei se vives numa casa com uma canalização fraca, Or if you have lived in a house in the past where maybe the boiler was very far away from the tap. ou se já viveste numa casa em que o esquentador estava muito mais longe da torneira. But I remember I lived in a house when I was in college.
Mas eu lembro-me que quando estava na universidade, que vivi numa casa where it took maybe over a full minute for the water to actually get hot. que levava pelo menos 1 minuto inteiro I'm até sure que a água começasse a aquecer. I'm sure it felt a lot longer than a minute. Eu tenho a certeza que sentia-se que demorava muito mais do que isso. When I wanted to take a shower, turn on the hot water tap. Sempre que eu queria tomar um banho e ligava a torneira, I just turn it on and then go do something else and wait. eu apenas abria a torneira e ia fazer outra coisa qualquer enquanto esperava. But if I had to, I would stand there in the cold, Mas se tivesse que ser, eu tinha que ficar ali à espera no frio, knowing that it had to come out hot eventually, sabendo que eventualmente a água ia começar a sair quente, because the hot water tap was turned on. porque a torneira de água quente estava aberta. Well, when we come to God in prayer, Então, quando nós vimos até Deus em oração, sometimes it feels cold, por vezes sentimos frio. and we sometimes decide to, quit. Por vezes acabamos por desistir, We're not inspired. não estamos inspirados, I have maybe something else that looks more urgent, ou temos outra coisa qualquer que parece mais urgente, or it doesn't feel like God is listening, ou então temos a sensação que Deus não nos está a ouvir and it never gets hot because we don't endure through the cold. e nunca fica quente porque nós não perseveramos pelo frio. But we don't live by our feelings. Mas nós não vivemos pelos nossos próprios sentimentos. We're called to live by faith. Nós somos chamados para viver pela fé. When he says that he rewards those who diligently seeking him, Quando ele diz que ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente, that means that if I go after him, isto quer dizer que se eu for atrás dele, he is waiting to be found by me. ele está à espera de ser encontrado por mim. Just like I know that after a minute of waiting in the cold of winter sometimes, Tal como eu sei que talvez 1 minuto após estar ali à espera no frio durante o inverno, I know the comfort of hot water is coming. eu sei que o conforto de água quente está a vir. I know there is a comforter coming when I call out the name of Jesus. E eu sei que existe alguém que me vem confortar quando eu chamo e clamo o nome de Jesus. I know he promised to be among us Eu sei que ele prometeu estar entre nós when 2 or more of us gather together. quando 2 ou mais se reúnem em seu nome. But what about when rather than silence, E então, what about when rather than silence, e quando, além do silêncio, you get pushed back? nós somos empurrados. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Mas ele respondeu e disse, eu não fui enviado apenas para as ovelhas perdidas na casa de Israel. So she passed the silence trial. Então ela passou o teste, a prova do silêncio, She had now come to face with a wall. e agora ela estava frente a frente com um muro. In the silence, at least she had hope she would somehow be acknowledged eventually. Pelo menos no silêncio, ela sabia que ela tinha esperança, porque sabia que eventualmente ela poderia ter uma resposta. But now after being acknowledged, Mas agora que já reconheceu que Jesus reconheceu que eu ouvia, Jesus was telling her there was no way. Jesus estava a dizer que não havia qualquer hipótese. He was indicating, not telling exactly. Ele não estava a dizer diretamente, mas estava a dar indícios, a indicar. She managed to go around it, but we'll see. Ela conseguiu ir à volta, ou conseguiu contornar a situação, But there was now a wall between her and what she was seeking. mas agora existia um muro entre ela e aquilo que ela buscava. So why did Jesus put up this wall? Então por que Jesus levantou este muro? Because he knew she had the faith to get even closer. Porque ele sabia que ela tinha a fé de ainda assim se aproximar mais. And not just to get closer, Mas não apenas fisicamente se aproximar, but to worship him, mas adorá-lo, even when faced with a wall. mesmo quando está perante um muro. And that's exactly what she did. E foi exatamente isso que ela fez. She came and worshipped him, saying, Lord, help me. Ela veio e adorou dizendo, Senhor, ajuda-me, socorre-me. So when you're faced with a wall, Então, quando estiveres perante um muro, worship him regardless. adora-o ainda assim, independentemente. And now she's as close as she's ever been.
E agora ela está o mais próximo do que alguma vez ela esteve. She has kept pushing through what looked like indifference E ela continuou a perseverar naquilo que parecia indiferença and just outright denial almost. e quase como uma negação. She has come and she has worshipped Jesus Ela veio, ela adorou a Jesus and is now worshiping directly, asking directly for his help. e agora está a pedir diretamente a sua ajuda. It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. E em que Jesus disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorros. Now she wasn't just being ignored, Ela agora não estava apenas a ser ignorada, she wasn't being pushed back, não estava a ser enviada de volta, empurrada. she was facing almost humiliation. Ela estava a enfrentar quase uma humilhação. Why? Porquê? Why did she have to go through this? Porquê que ela tinha que atravessar isto? Because Jesus knew what she really believed. Porque Jesus sabia exatamente aquilo que ela acreditava. And Jesus wanted to find out if she really believed it. E ele queria descobrir se ela realmente acreditava. This isn't just some random woman asking for help. Isto não é uma mulher qualquer apenas a pedir ajuda. Jesus was teaching something. Jesus estava a ensinar algo. She called him son of David. Ela chamou o filho de Davi. She knew he was the Messiah. Ela sabia que ele era o Messias. She knew he had come to set the captives free. Ela sabia que ele tinha vindo para libertar os cativos. That's one of the promises Essa é uma das promessas about the Messiah. acerca do Messias. Her daughter was held captive by an evil spirit. A filha dela estava cativa de um espírito maligno. So now it was time for another test, an endurance test. E agora havia um novo teste, um teste de resistência. First, she had to keep pushing when there was a wall between her and what she was seeking. Ela teve que continuar a avançar, ainda que existisse um muro entre ela e aquilo que ela buscava. But now it's almost like that big wall just fell on top of her. E agora dá a sensação de que esse mesmo muro caiu em cima dela. So why does Jesus put her faith to the test in such a way? Porquê que Jesus colocou a fé dela a teste, em prova, de tal forma? Because she had faith. Porque ela tinha fé. Because God will not allow you to be tested beyond what you can bear. Porque Deus não permitirá que tu sejas testado mais do que aquilo que tu podes suportar. You can see it in a few places in the New Testament. In Corinthians, Paul talks about it. Podem ver em alguns locais da Bíblia, por exemplo, em Coríntios, Paulo fala acerca disso. Even if you feel like you can't bear it, Mesmo que sintas que não consegues suportar, He is always completely available in time of need. Ele estará sempre disponível no tempo de necessidade. Let's read Hebrews 4. Em Hebreus 4, Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. então em Hebreus 4, 14 a 16, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. I just want us to understand that, kind of a disclaimer. Eu só gostava que entendêssemos Que tipo uma nota. como nota. Uma nota de rodapé. Uhum. Okay, um disclaimer. Just so we know, Jesus isn't mean. Só para que saibamos, Jesus não é uma pessoa má. He knows everything. Ele sabe todas as coisas. He knows exactly what is in the hearts of man and Ele everyone. sabe exatamente o que existe no coração do homem e de toda a gente. He would never do this to someone who cannot bear it.
Ele nunca faria isto a alguém que não tivesse a capacidade de suportar. And sometimes, like I said, if you feel you can't bear it, E por vezes, tal como eu disse, se sentires que não consegues suportar, que não consegues aguentar, He is available in the time of need. Ele está disponível em tempo oportuno. Like I read, He has mercy and grace when you come to Him. Tal como lemos, Ele tem misericórdia e graça quando vimos até Ele. So it's about coming closer again. Então, mais uma vez, trata-se de estarmos mais perto, virmos mais para perto. And He has made it possible for us to come as close as we desire. E Ele tornou possível que possamos vir o mais próximo, virmos até onde nós desejamos, By cleansing us of our sins through the blood of Jesus. limpando-nos, lavando-nos dos nossos pecados através do sangue de Jesus. There's never a limit to how close God will have you. Não existe um limite do quão perto Deus te trará para junto dele. It's a matter of wanting it. É uma questão de querermos. So it's not just us who want to get close to Him. Então não somos só nós que queremos estar perto dele. He wants us to come close to such a degree Ele quer que estejamos próximos a tal ponto that He was willing to humbly come down que Ele veio humildemente, desceu dos céus to earth, para vir à terra, shed His own blood, derramar o seu próprio sangue, that we might be brought near to Him. para que nós possamos estar mais próximos dele, ser atraídos para a presença dele. So if you ever think that you can't get closer, Então, se alguma vez pensares ou achares que não consegues chegar mais próximo, He wants you there. Ele quer-te lá. Yeah, He wants you. He really wants you there. Ele quer-te mesmo muito que estejas lá. Yeah. So the moment that you pray for something Então, no momento em que oras por algo, and it's interesting. I don't know if this has happened to you. e é interessante, eu não sei se alguma vez isto aconteceu convosco, Who here can say that after seeking God in prayer about a difficult situation, será que alguém aqui pode dizer que após buscar a Deus através da oração, and you go and you actually face the situation you prayed about, e quando encontras e te deparas com essa situação para a qual tu oraste, it was actually worse than before you started praying? tornou-se realmente pior do que antes de teres começado a orar. We can do a show of hands just for example. Who here Levantem as has... vossas mãos para quem já atravessou por isso. That's a few people. Probably more. Talvez mais ainda. Algumas pessoas, mas talvez ainda mais pessoas. You know, if God has placed something in your heart to seek, Então, se Deus colocou algo no teu coração ao qual tu devas buscar, and we're talking about according to God's will, e nós estamos a falar de acordo com a vontade de Deus, not just something because of your own desires or que something. não seja algo apenas e só do teu desejo, Don't lose heart. não desfaleças. Don't quit humbly persisting in prayer. Não desistas, continua humildemente a persistir em oração, Being careful to guard your own heart tendo cuidado e cautela para guardares o teu próprio coração and ready to obey whatever the Lord commands you. e que estejas pronto para obedecer, seja o que for que Deus te comandar. That's making a bridge between the last few times I preached here. E isto faz a ponte acerca das duas últimas vezes em que eu preguei aqui. Yeah, and so when we see the situation is worse after you pray, okay? Quando vê que a situação tornou-se ainda pior depois de terem orado, It's not an accident. não é um acidente. You know, you make your boldest prayer, your boldest claim, Pode ser uma oração forte, um clamor. you pray in the Not- Spirit. You pray in the Spirit. Oras então no Espírito, You declare Scripture. declarar as Escrituras. You feel the presence of God and you prophesy over your own life. Tu sentes a presença de Deus e profetizas sobre a tua própria vida. Then you go out, you face the problem, and it got worse. E quando sais lá para fora e encontras o problema e ainda piorou mais do que estava. Because faith isn't the prayer, Porque a fé não é a oração em si and it's not the declaring of Scripture. e não é declarar as Escrituras.
Anyone can do that out of Qualquer need. pessoa pode fazer isso Out of, no momento de clamor e de dificuldade, de necessidade. but can you see things get worse after you pray? Mas ver as coisas piores ainda do que estavam antes da oração And then keep on doing it e continuar a fazê-lo for days, por dias, for weeks, semanas, for months, meses, for years sometimes. God is looking for faith Deus está à procura da fé, and genuine faith, uma fé genuína, the kind that Peter wrote about in his epistle, a fé que Pedro escreveu acerca na sua epístola, the one that can withstand the trial of fire, uma fé que possa atravessar julgamento de fogo. genuine faith that is persistent, A fé genuína é persistente, it doesn't back down, não desiste, even when it sees the furnace is made 7 times hotter than before. mesmo que a fornalha esteja 7 vezes mais quente do que estava antes. 1 Peter chapter 1, if Em you read 1 with me. Pedro, no capítulo 1, In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Ok, ok. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Why, if need be? Why are these trials needed? Porquê que são necessários estas provas? That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amen. Amém? Do you know, if you remember that powerful prayer that the apostles made in Acts chapter 4, Lembra-se daquela oração poderosíssima que os apóstolos fizeram em Atos, after they were questioned by the authorities because they spoke about the name of Jesus, depois de eles serem questionados pelas autoridades por terem mencionado o nome de Jesus, and the house where they were, it shook after their prayer, after they finished praying. e a casa onde eles estavam estremeceu após eles terem orado. It's amazing, and God truly moved powerfully through them after that. E é fantástico porque Deus realmente se moveu através deles, através dessa oração. As they stepped out to do the will of God. Porque eles saíram e foram e cumpriram com a vontade de Deus. But the very next chapter after that, Mas o versículo logo a seguir a esse, they were taken by the Jews, by the authorities of the Jews, and flogged for their faith. eles foram levados pelas autoridades dos judeus e foram testados ou chicoteados, ok, Flogged. por causa da sua fé. That means to be beat with a whip. Portanto, eles foram chicoteados. It was a powerful prayer. Foi uma oração muito forte. But the next chapter, Mas o versículo seguinte, persecution also started to ramp up. a perseguição começou a aumentar cada vez mais. And after they consecrate the deacons and they pray for them, Depois de se consagrarem diáconos e orarem por eles, that's in chapter 6, no capítulo 6 de Atos, they had Stephen there and he worked signs and wonders. eles tinham lá Estevão, que falava em sinais e maravilhas and preaching the gospel. e pregando o evangelho, But very soon after they start to lie about him. mas logo a seguir eles começaram a mentir sobre ele. They get him arrested Ele foi preso and he is stoned to death. e ele foi apedrejado até à morte. Was God not with them? Será que Deus não estava com eles? Did they not have enough faith? Será que eles não tinham fé suficiente? Or is faith found in their ability to endure all of this? Ou será que a fé deles é encontrada exatamente na capacidade que eles tiveram em atravessar por tudo isto? Does faith protect you from all harm? Será que a fé nos protege de todo o mal? Or does it make you rejoice when you are counted worthy to suffer for his name? Ou será que
traz alegria pelo facto de estares a sofrer por causa do seu nome. Trials are our only chance to grow in Him. Estes testes, estas provas são a nossa única oportunidade de poder crescer nele. And trials are our greatest opportunity for Christ to be revealed through us. E é também a grande oportunidade para que Cristo possa se revelar através de nós. But it's not enough that we just survive the trial. Mas não é suficiente apenas que sobrevivemos aos desafios. We are called to overcome the trial. Nós somos chamados também para ultrapassar e superar. If you go to 2 Corinthians chapter 2 verse 14 with me, Em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, it says, "Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place." e que diz então: "E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento." So the sign of triumph, Portanto, o sinal de triunfo, de of conquista, overcoming, de ultrapassar, de vitória, is that the fragrance of Christ is being diffused through us. diz que é por meio, ou seja, que é a fragrância do conhecimento de Cristo através de nós, a ser espalhada. You are not overcoming the trial if you're just complaining about everything. Tu não ultrapassaste e não venceste a prova ou o desafio se reclamas de tudo. Even if you still manage to get what you want Mesmo que consigas aquilo que tu querias or survive through the trial, ou sobrevivas ao desafio e à prova, but you are definitely overcoming the trial mas só a ultrapassas e vences essa mesma prova, if you're like the Christians that Peter wrote to in the first epistle. se fores como os cristãos que Pedro escreveu na sua primeira epístola. It says right after what we read in 1 Peter, it says, "Though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory." Versículo 8, verse 8. Em que diz que ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso. He rejoiced with joy inexpressible. Eles regozijam-se com uma alegria inexpressável In the midst of trials. em meio aos desafios. So we have somewhere to grow. Então nós temos por onde crescer. I have somewhere to grow for sure. Eu tenho que crescer, com certeza. Amen. Amém. Amen. So back to our story. How did this mother pass the endurance test? Então, voltando à nossa história, como é que esta mulher passou então este teste de persistência, de resistência? It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Não é bom tirar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorros. And she said, "Yes, Lord. Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." E ela respondeu: "Sim, Senhor, mas também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores." So instead of reacting in pride, Então, em vez de reagir com orgulho, faith trusts when God says. a Faith trusts God when He says fé confia em Deus quando Ele diz that when you humble yourself before the mighty hand of God, que quando te humilhas perante a mão poderosa de Deus, He will exalt you. Ele te exaltará. On the flip side, if you're prideful and try to exalt yourself, Por outro lado, se te encheres de orgulho e tentares te exaltar por ti mesmo, get ready to be humbled by God. prepara-te para seres humilhado por Deus. So humbly persist in prayer through the Portanto, sufferings and trials. Humildemente persevera na fé, seja nos desafios e nas provas. Don't let your heart get hardened. Não deixes que o teu coração se endureça. And Jesus exalted her right away. E logo de seguida Jesus a exaltou. Then Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from that very hour. Logo de seguida, então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. And I'm very close to finishing. E estou muito próximo de finalizar.
20 more minutes, okay? 20 minutos, ok? Did you know there are only 2 people Vocês sabiam que existem apenas 2 pessoas in the Gospels, nos evangelhos, all 4 Gospels, em todos os 4 evangelhos, who Jesus said they have great faith? em que Jesus disse que tens grande fé. Grande é a tua fé. Who knows, aside from this Canaanite woman, who was the other person whose great faith Jesus called out? A parte desta mulher cananeia, Abby got it first. a parte desta mulher cananeia, quem sabe quem foi a outra pessoa? The Roman centurion. Foi o centurião romano. There's a few things they have in common. Existem algumas coisas que eles têm em comum, os dois. I'm not going to read the whole story. Eu não vou ler a história toda. Centurion came to him pleading with him. He said, the centurion came to Jesus and said, "Lord, my servant is lying at home paralyzed." O centurião veio até Jesus e disse que o servo dele estava paralisado Dreadfully tormented. e atormentado. And Jesus said to him, "I will come and heal him." E Jesus disse, eu virei e o curarei. The centurion answered and said, E o centurião respondeu a Jesus. "Lord, I am not worthy that you should come under my roof. E ele disse, Senhor, eu não sou digno de tu vires até à minha casa, But only speak a word, mas apenas expressa a tua palavra and my servant will be healed." e eu sei que o meu servo será curado. And then after a few more words, Jesus said, E he então, was marveled. a seguir, um pouco mais à frente, Jesus respondeu e ele estava maravilhado. He said, "Assuredly, I say to you, I have not found such great faith." E Jesus disse, seguramente te digo que até hoje não encontrei tamanha fé, Not even in Israel. nem mesmo em Israel. And there's a few things in common, like I said, with this woman. E existe algumas coisas em comum, tal como eu disse, acerca desta mulher. Both are Gentiles. Ambos são gentios. That's a win for us. É uma vitória para nós. Both displayed great humility. E ambos demonstraram grande humildade. Great faith is humble. Grande fé é também humildade. But there's another thing that I found interesting. Mas há outra coisa que eu também achei interessante. Both were seeking Jesus for someone other than themselves. Ambos buscavam a Jesus por alguém que não era eles mesmos. The centurion for his servant, O centurião pelo seu servo, the Canaanite mother for her daughter. a mulher cananeia pela sua filha. So this brings us to the 5th final point. E isto traz-nos então ao quinto e último ponto. Great faith requires a pure motive. Grande fé exige uma motivação pura. What's the pure motive? Qual será o motivo ou a motivação mais pura? Amor ao próximo. Love. Amor ao próximo. Amen. Amém? Galatians 5. Let's read this, a very good scripture. Em Gálatas 5, It says, "For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love." e então Gálatas 5, verso 6 diz, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. So now remain faith, hope, and love. Então, resta-nos então a fé, esperança e o amor. But the greatest of these is love. Mas o maior destes três é o amor. So the motivation behind faith Então, a motivação por detrás da fé must be love. deve ser amor. As we read, faith works through love. Então, tal como lemos, a fé opera através do amor. Now James isn't as soft-spoken as I am. Tiago não é assim tão de falinhas mansas como eu. He says it very plainly. Chapter 4, "You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God." Então Tiago diz no capítulo 4, nos versos 3 e 4,
Pedis e não recebeis porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. I usually don't speak that plainly, Eu normalmente não falo assim tão diretamente, but James has a way with words. mas Tiago, sabe, tem uma forma especial de expressar as palavras. You know, God will not empower a perverse and self-serving way of thinking. Deus nunca vai empoderar uma vontade de se autoprazerosa. You know, sometimes if you have children, Por vezes, e se tiveres crianças, se tiveres filhos, there are good things you want to give them, há coisas boas que os queres dar, but sometimes they want it for the wrong reasons, mas às vezes eles pedem-no pelas razões erradas, or they have an attitude about it. ou têm uma atitude má acerca disso. And if you empower that attitude, E se fortaleceres essa atitude, you're not helping them. não estarás a ajudá-los. God wants to help us, Deus quer nos ajudar, so He wants us to have a pure heart, pure motive. Ele quer que nós tenhamos uma motivação pura. And sometimes, perhaps, E The reason- talvez, por vezes, talvez, the reason that you are not seeing your prayer answered sometimes e por vezes, talvez a razão pela qual não vês a tua oração ser respondida is because it has to do with what James is describing here. tem a ver, se calhar, com o facto daquilo que Tiago fala. You are praying for something that is indeed good. Estás a orar por algo que realmente é uma coisa boa It can be the will of God, e pode até ser a vontade de Deus, but the motive behind it is not. mas o motivo por detrás não é bom, não é o certo. Love lays down its life for another. O amor entrega a sua vida pelo próximo. And if we are asking in a self-serving way, E se nós estamos a pedir para o nosso próprio deleite, it's almost as if we are binding God's hands. é como se estivéssemos a morder a mão de Deus. A aprender. A binding. Ok. If there's something that you're seeking and you're praying about, E se há algo que tens buscado e que tens orado a Deus and it's very important for you, e que é muito importante para ti, surrender it to Him entrega nas mãos dele and ask that He will give you the right perspective about it. e pede para que ele te dê a perspectiva correta acerca disso. Because it's not about you or about me or about us. Porque não é acerca de ti, não é acerca de mim, é acerca de nós. It's all for His glory and His kingdom. É tudo para a sua glória e para o seu reino. And God wants to use us and everything we have for the benefit of others as well. E Deus quer usar-nos para o benefício de outros também. Because we do not live for ourselves. Porque nós não viveremos para nós próprios. And if I have anything, E se eu tiver algo, it's not mine. não é meu. It's from Him, É dele, for Him, para ele and to be used through Him. e para ser usado através dele. So this faith that comes from a pure motive Então, esta fé vem de uma motivação pura of love, de amor it's great, e é grande. it's powerful, É poderosa, it's unshakable. é inabalável. Amen? Amém? Who wants this faith? Quem é que quer esta fé? Good. Okay, perfect. So let's stand up and pray. Então, vamos nos levantar e orar. If you feel like there's... I have to read this. Eu tenho que ler isto. Esperem. Last piece of scripture I'll read here, I promise. É a última escritura que eu vou ler aqui, eu prometo. This is Hebrews 12. Hebreus 12. After it speaks about faith, Então, após falar sobre fé, there's an encouragement God has for us. existe um encorajamento que Deus tem para nós. Chapter 12, verse 12. Capítulo 12, versículo 12. He says, "Therefore, strengthen the hands which hang down,
and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. E então diz os versos 12 e 13: Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. So I want to strengthen my hand. Eu quero fortalecer as minhas mãos. I want to strengthen my knees. Eu quero fortalecer os And meus joelhos. If you want to do it with me, just raise your hand. E se quiserem fazê-lo comigo, então levantem as vossas mãos. Or raise both hands, Ou levantem ambas as mãos. and we will pray together. E iremos orar juntos. Amen. Amém. Father, we come to you before your throne of grace Pai, nós vimos até ti, perante o teu trono da graça. because you call us here, Porque tu nos chamaste até aqui. because you want us here. Porque tu nos queres aqui. Lord, we have need of endurance. Pai, nós temos necessidade de resistir, de termos resistência. We want to glorify your name, Nós queremos glorificar o teu nome. and only faith can do that. E apenas a fé pode fazer isso. But it must be put through trials. Mas tem que ser posta à prova. So Lord, we just want to submit ourselves and everything we have to you. Então nós queremos entregar tudo aquilo que nós temos, Senhor. Entregar-nos a nós próprios a ti. If there is any wrong motivation in our hearts, Se houver alguma motivação que não é correta, Father, show it to us mostra-nos, Senhor. so that we may repent Para que possamos nos arrepender and turn to you and receive the pure motivation that comes from you. para que nos possamos voltar para ti e receber a motivação pura, Senhor. In the name of Jesus, No nome de Jesus. strengthen our arms, strengthen our Fortalece os knees, nossos corações, help os us nossos joelhos. be persistent Ajuda-nos a ser persistentes, beyond reason, além da razão, Senhor. beyond what even seems like the wisdom of the world. Além de que aquilo que é a sabedoria do mundo. But Lord, we need your wisdom. Mas, Senhor, nós precisamos da tua sabedoria. We submit our wisdom to you, Nós entregamos a nossa sabedoria a ti, which is not wisdom at all, it is foolishness. porque não é sabedoria alguma, It is foolishness é, to listen. é tolice. And Lord, we want your wisdom. Pai, nós queremos a tua sabedoria. In the name of Jesus, we ask your Holy Spirit to empower each and every one of us here Nós pedimos, através do teu Santo Espírito, nos possas fortalecer a cada um de nós aqui, to live out your word, para viver a tua palavra, and that your name may be glorified through our lives para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida and through sufferings which come. e pelos sofrimentos que estão por vir. We thank you that we are in your hands, Nós agradecemos, Senhor, porque estamos nas tuas mãos, and we know that there is no God except for you, porque nós sabemos que não existe Deus exceto tu and there is no hope outside of you. e não existe esperança longe de ti. In the name of Jesus, we thank you for your word No nome de Jesus, nós agradecemos pela tua palavra, and for your comforter, pelo teu conforto, which comforts us when everything looks uncomfortable. e que nos conforta quando tudo parece desconfortável. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. In the name of Jesus, we No nome pray. de Jesus, nós oramos. Amen. Amém. So thank you very